entrevista justamente sobre a escala, ou melhor dizendo, o fim da escala 6x1. O Acorda Metrópolis de hoje vai conversar com o fundador da ideia, o vereador Rick Azevedo, para a gente entender mais sobre a proposta toda. Oi, Rick, bom dia. É um prazer te ter aqui com a gente no Acorda Metrópolis. Claro, não tem como a gente não começar essa entrevista pelo começo, né? Como que surgiu essa ideia? A gente sabe que foi através de movimentos, de uma petição online, mas queria que o senhor falasse aqui para a nossa audiência. Bom dia. Valeu. Olá, muito bom dia. Muito obrigado pela oportunidade. Estou muito feliz de estar aqui para falar desse assunto que é tão importante para a classe trabalhadora brasileira. Tudo começou atrás de um balcão de farmácia. Eu trabalhei na escala 6x1 12 anos, sempre trabalhei no comércio, no setor de serviço e varejo. E em 2023, eu estava num balcão de farmácia extremamente esgotado, tive burnout, tive depressão. E em 13 de setembro de 2023, eu me revoltei e fiz um vídeo para o TikTok, denunciando esse modelo de trabalho que é escravocrata. É um modelo de trabalho que é o resquício da escravidão. E eu fiz um vídeo, menos de 2 minutos, 1 minuto e 20 segundos, denunciando e indignado com esse modelo de 6 dias consecutivos para apenas um dia de folga. E ali, depois daquele vídeo, viralizou. Outros trabalhadores foram chegando e eu comecei a me organizar através de grupos de WhatsApp. Criei uma petição que em menos de uma semana bateu 50 mil assinaturas. Hoje está chegando a 3 milhões de assinaturas. Então, sintetizando, tudo começou através de um desabafo no TikTok, que rapidamente a classe trabalhadora apoiou, e aí fomos construindo de forma coletiva para chegar até aqui. Vamos passar agora para Marília. Marília. Oi, vereador, muito obrigada por nos atender nessa sexta. Eu começo perguntando porque hoje, dentro da Câmara dos Deputados, nós estamos com 2 textos, uma PEC e um projeto de lei que o governo federal enviou. A PEC ali, que envolve o texto da deputada federal Érica Hilton, veio através, então, desse movimento que o senhor acabou fazendo. Hoje, na sua visão, o que será mais prático, o que seria mais prático? Aprovar um projeto de lei ou aprovar essa proposta de emenda à Constituição? Olá, Marília, muito obrigado pela oportunidade. É o seguinte, a PEC, em conjunto com a deputada federal Érica Hilton, foi um pedido do nosso movimento. Eu cheguei até a deputada com essa demanda, já cheguei com a petição com mais de 1 milhão de assinaturas, tivemos uma ótima articulação, sou muito grato à deputada federal e vamos defender a PEC até o último momento. A gente defende a nossa PEC porque foi uma PEC trabalhada com muito esforço, com muita luta, muita articulação. Mas acontece que desde 2023, o Congresso Nacional não se mostrou tão disposto a debater e aprovar esse tema. Então, o presidente da Câmara, Hugo Mota, veio enrolando até o ano passado. A gente estava com essa PEC pronta para ser analisada, pronta para ser votada, porque é uma urgência para a classe trabalhadora. E aí, devido a essa enrola da Câmara Federal, devido a essa enrola do presidente da Câmara, a gente fez uma articulação com o governo para protocolar também esse projeto de urgência para, de fato, o Congresso entender que é necessário pautar e votar e aprovar esse tema. É um tema muito importante, é um tema que é sobre saúde, é sobre dignidade, é sobre respeito, é sobre vida além do trabalho. Então, obviamente, estamos priorizando a PEC, mas caso não aconteça esse caminho, é por isso que nós estamos com esse projeto em regime de urgência para que seja pautado o mais rápido possível. Não podemos deixar para depois das eleições, como alguns estão querendo, porque querem sair pela tangente relacionada a esse tema antes do processo eleitoral. Então vejo que o projeto de urgência, ele também traz esse alívio, porque agora o Congresso Nacional vai ter que votar, querendo ou não, que seja a PEC ou que seja o projeto de urgência. Bus. Bom dia, obrigado por estar aqui conosco. Gostaria de saber, sei que o senhor está trabalhando nisso há algum tempo já conversou com diferentes segmentos da classe trabalhadora,
deve também ter ouvido de alguns empresários algum tipo de reclamação, porque a gente sabe, toda vez que tenta se mudar a legislação trabalhista, há um ruído com o empresariado. E eu queria saber qual a modalidade nesse momento que o senhor acha mais plausível de se aprovar. Se a jornada 5x2, com quantas horas de trabalho? Eu sei que a PEC trata disso, mas eu sei também que o senhor e todos os políticos conversam com diferentes agentes aí, setores da classe trabalhadora também, do empresariado, e com certeza vão amadurecendo a ideia em relação ao projeto, a esse tema. Então eu queria entender do senhor o que amadureceu de 2023 para cá em relação a quantas horas semanais deveriam ser impostas nesse projeto, em relação a também os dias trabalhados e os dias de folga. Gabriel, é o seguinte, eu acharia ideal a escala 4x3 com 36 horas semanais. Seria o justo para a classe trabalhadora. As pessoas querem trabalhar, mas elas também querem viver de forma digna, de forma justa, porque trabalhador é gente, tem família, tem vida para cuidar. Então, a 4x3 e 36 horas semanais é o ideal e a gente vai continuar lutando por isso. Mas, neste momento, o cenário mais propício, o que está sendo mais, digamos que mais viável neste momento, através das nossas articulações, é uma escala 5x2 e 40 horas semanais. Sobre a efetivação disso tudo, vereador, caso a coisa toda seja aprovada, a depender aí das escalas aprovadas, o que realmente vai mudar? Como que as empresas vão modificar os seus trabalhos? Porque acho que isso também é uma dúvida muito pertinente e muita gente, a gente vê quando fala sobre esse assunto aqui no chat, falando, mas não sei se meu chefe vai mudar isso, como que vai ser realmente a mudança? Sim, isso realmente é uma pergunta bastante importante, porque muitos patrões neste país não cumprem as leis trabalhistas. A gente fala aqui de escala 6x1, mas muitas vezes eu passo pelo comércio panfletando e trabalhadores relatam que nem escala 6x1 estão fazendo. Muitas vezes estão na escala 15x1, 14x1, 13x1, o que é crime, porque hoje a escala máxima é de 6 dias consecutivos para apenas um dia de folga. Então, nesse sentido, Marília, a gente está numa articulação gigantesca da Câmara Federal, ali representado pelo mandato da nossa deputada federal Érica Hilton, e o Ministério do Trabalho, para que a gente tenha uma parceria incisiva para que essa lei, de fato, seja cumprida. Porque a gente sabe que não adianta só aprovar o fim da escala 6x1. Precisa ter uma fiscalização incisiva do Ministério do Trabalho. E, nesse sentido, a gente está trabalhando em conjunto com o mandato da deputada federal Érica Hilton e o Ministério do Trabalho para que a gente tenha uma ação prática nesse sentido, para que a lei seja cumprida. E eu vou fazer esse papel de forma bastante incisiva, o VAT vai fazer esse papel de forma bastante incisiva, usando as nossas plataformas para denunciar também ao Congresso Nacional, ao Ministério do Trabalho, aquelas empresas que, porventura, não queiram cumprir o que vai ser estabelecido, porque a escala 6x1 vai acabar e a gente quer que o trabalhador e a trabalhadora não sejam submetidos a esse modelo de trabalho que, eu volto a dizer, é o resquício da escravidão neste país. Nós estamos falando de um modelo de trabalho que não permite o trabalhador ter vida, não permite o trabalhador ter saúde mental e saúde física, não permite o jovem estudar, não permite as famílias serem famílias. Então, é uma urgência, é uma necessidade social para que as pessoas se sintam pertencentes, para que as pessoas se sintam parte desse mundo e desse país que é lindo. O Brasil é um país lindo, mas a classe trabalhadora precisa aproveitar esse país. E para isso precisa de uma escala mais justa para que a classe trabalhadora tenha vida além do trabalho. Marília.
Sim. Vereador, a gente vem acompanhando essas discussões, né, do fim da escala 6x1 e diversas críticas em relação à redução dessa jornada de trabalho, principalmente voltada ali às entidades empresariais. Eles dizem que pode ter aumento do desemprego e também aumento da pejotização. O que muitos trabalhadores enxergam aí com um olhar um pouco mais crítico em relação ao fim dessa escala 6x1, principalmente essa voltada do projeto que fala da escala 4x3. Como o senhor pode tirar o medo desses trabalhadores de perderem os seus trabalhos ou então de se tornarem, irem para o regime de pejotização se a redução da jornada de trabalho for aprovada? Marília, eu tenho feito isso desde o primeiro momento que surgiu na internet, porque esse malabarismo, ele existe desde que o mundo é mundo, desde que o Brasil é Brasil. Porque todas as vezes que é para conquistar direitos para a classe trabalhadora, eles vêm com esse papo de que a economia não vai suportar, que a economia vai fragilizar, que o Brasil vai quebrar. Foi assim na escravidão. Quando foi para acabar com a escravidão neste país, também falaram que os donos de engenhos, os donos de escravos, não iriam suportar e iriam quebrar. Então, é um discurso fantasioso, é um discurso para continuar explorando o trabalhador até a última gota, é um discurso que não se sustenta, porque, veja bem, nós temos números expressivos, números aterrorizantes, trabalhadores adoecidos. Só em 2025, quase 500 mil de trabalhadores afastados por doenças causadas pelo trabalho, pelo excesso de trabalho. O trabalhador não pode trabalhar até a exaustão. O trabalhador é gente, o trabalhador é ser humano. Então, esse discurso não se sustenta porque se a gente tem uma classe trabalhadora adoecida, se a gente tem uma classe trabalhadora que não tem condições físicas e mentais de continuar o trabalho, e aí a gente pode entrar na questão de produtividade, porque eles também usam que a produtividade do trabalhador brasileiro é baixa. Mas é claro, o trabalhador está sendo sucateado 44 horas semanais, numa escala de 6x1, dentro de um transporte público precarizado que muitas vezes leva 2 horas para ir e 2 horas para voltar. E é óbvio que o trabalhador não vai ter uma produtividade de 100% quando ele está sucateado, quando ele está doente. Então, uma escala mais justa, trazendo aí o fim da escala 6x1, vai fazer com que o trabalhador tenha mais saúde, tenha mais dignidade e vai trabalhar de uma maneira mais positiva. Mas agora a gente sabe que o empresariado não quer saber de dados, não quer saber de números, eles querem de fato lucrar, lucrar e lucrar. Então, porque se for para falar de números, a gente vai falar da pesquisa do IPEA, que saiu recentemente, que basicamente deixa claro que não vai ter impacto negativo na economia. Deixa claro que os pequenos e micros empresários não estão tão preocupados como os grandes empresários. Eles sabem que vão ter que se ajustar, mas a gente sabe que, na verdade, quem está realmente querendo trazer esse discurso econômico para continuar lucrando, lucrando e lucrando, e ao mesmo tempo onde o trabalhador não tem sequer uma escala justa, são os grandes empresários desse país. Obviamente, temos uma preocupação com os pequenos empresários, mas eu vejo que, na verdade, se trata de um malabarismo retórico dos grandes empresários para continuar explorando e para continuar com esse modelo de trabalho que é o resquício da escravidão. Volto a dizer, escala 6x1 é uma escala escravocrata e o que nós estamos vivenciando é o mesmo que aconteceu lá atrás. Grandes empresários que vêm de herança escravocrata querendo colocar esse discurso novamente, esse pânico econômico para continuar explorando o povo brasileiro. Gabriel Bus, tem mais alguma questão? Marília, quer pontuar mais alguma questão? Perfeito. A gente ouviu o Rick Azevedo, vereador lá no Rio de Janeiro, idealizador da escala, né, do fim da escala 6x1. Vereador, foi um prazer. Muito obrigada, viu? Muito obrigado, eu desejo um ótimo dia. Valeu, bom dia. Marília Ribeiro também agradeço. Daqui a pouquinho ela volta com outros assuntos importantes aqui de Brasília e eu continuo com o Gabriel Bus.